Muito bem, muito bem. Estou chegando aí para a live depois de 6 meses sem fazer lives. Estamos aí retornando com as lives. É razoável acreditar que vão vir poucas pessoas hoje, porque foi avisado em cima da hora, mas a live vai ficar gravada aí no Facebook, no Stories do Instagram também. Só vou esperar mais uns minutinhos para ver se chegam mais pessoas aí. Enquanto isso, vamos curtindo um som. Do Nick Waterhouse. César Sorrentino, hein? Quem é vivo sempre aparece, no então. Maria Cirlei, bem-vinda. Beleza. Bom, estamos transmitindo aqui diretamente do Instagram e do Facebook também. E no Face está chegando aqui o Flávio Solange, bem-vindos aí, pessoal. A Adriana também chegando aqui pelo Insta, bem-vinda, Adriana. Conectei também com o pessoal do grupo lá do The Thinker Model Project, da comunidade de executivos, que daqui a pouco também deve aparecer alguém. Renato Posei também chegando, bem-vindo, Renato. Legal, pessoal. Muito bom. Bom, vamos começando então devagarinho. Tem muita coisa para explicar até a gente entrar no tema. Eu vou baixar a música aqui um pouquinho. E a gente vai começando a retomar esse processo de... Boa noite, Solange. Bem-vinda aí, viu? A retomar o processo de lives que muitos de vocês que acompanham sabem que desde 2017 eu venho fazendo uma série de lives aí sob a alcunha de grandeza e realização. E aí, no final do ano passado, termina o ano, começa outro, vamos revendo algumas prioridades ou revendo algumas ideias. E esse ano a gente começou uma iniciativa nova que, na verdade, tem a ver com o que a gente fazia ano passado, né? Essa história de trabalhar com pessoas é sempre um ambiente ou uma atividade muito instigante. E eu tenho procurado fazer isso à medida que eu faço um trabalho de consultoria, uma série de empresas, com uma série de pessoas, e esse ano eu estou procurando estruturar um modelo de trabalho onde eu possa divulgar isso um pouco melhor, com um pouco mais de consistência, com um pouco mais de metodologia. E aí eu coloquei um nome nesse projeto, que é um nome que muitos conhecem já, eu já publico muita coisa com essa alcunha, que é o The Thinker Model Project, né, que é um projeto muito baseado no modelo do pensador, o livro que eu escrevi, a metodologia que eu utilizo. E a ideia é construir uma comunidade de executivos para a gente utilizar esse papel que muitos de nós desenvolvemos para adentrarmos no humano que a gente empresta para os cargos que nós ocupamos, né? Então, a ideia é, a partir da figura de executivo que somos, né, que somos, ou fomos, ou seremos, a gente possa discutir questões atinentes aí ao humano que a gente empresta para o cargo que a gente ocupa. É claro que essas conversas vão impactar outros papéis que nós fazemos em nossas vidas. É o papel de pai, mãe, esposo, esposa, marido, namorado, noivo, noivo, amigo, enfim. Todos os papéis que a gente faz na vida são, de uma certa maneira, impactados pelo humano que nós emprestamos para esses cargos. Então, eu quero convidar todos vocês aí para entrar no grupo, na comunidade de executivos do The Thinker Model Project. Na página do Facebook, no LC Binato DHO, tem um cliquezinho lá, acessar a comunidade. Nessa comunidade, a gente vai manter sempre os vídeos lá reproduzidos e uma série de outros conhecimentos e outras iniciativas que eu vou fazer e vocês vão me ajudar a fazer para que a gente possa, então, construir um processo de aprendizado que começa hoje. Na verdade, começou desde dezembro, porque toda segunda-feira eu venho mandando e-mails para uma base de pessoas que está na minha base de e-mails.
Então, se você tiver interesse em receber esses e-mails às segundas-feiras, me manda o seu e-mail e eu cadastro o seu e-mail na nossa base, assim que acabar a live de hoje. E toda segunda-feira eu venho mandando aí um e-mail para esse pessoal, falando desse tema relacionado a essa comunidade de executivos. A ideia é que a gente converse muito sobre autoconhecimento, sobre liderança, sobre estratégia, sobre gestão, sobre o humano que eu empresto para o cargo que eu ocupo. Tudo isso tem a ver com os nossos papéis que realizamos nas nossas vidas no dia a dia, não só no papel de executivo ou executiva, mas em quaisquer papéis que a gente desempenha em nossas vidas aí. Muitas pessoas que me conhecem, que estão aqui comigo também, vão dar suas contribuições em termos de ideias, de temas. Se você quiser que eu aborde algum tema específico, me manda sua sugestão, ou no próprio feed aqui do Face, ou no feed do Instagram, ou no privado, se você assim preferir, não tem nenhum problema. O bacana é que a gente começa hoje um processo de desenvolvimento, um processo de aprofundamento, um processo de autoconhecimento, toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, exceto aí raríssimas exceções. Nos anos de 2017, 18 e 19, eu tive poucos dias que eu não fiz as lives, tanto é que no Facebook, no YouTube você pode entrar na playlist de Grandeza e Realização, tem mais de 70 lives lá, e eu espero e vou trabalhar para que toda segunda-feira, das 20 às 21, a gente possa estar junto, conversando sobre temas relevantes, e você pode e deve, inclusive, fazer suas perguntas, fazer suas colocações, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Face é mais fácil de digitar, porque é no teclado do computador, mas no Instagram, se você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer, eu respondo a ele que não faça nenhum comentário por escrito. Quero dar uma boa noite aqui também para o Rossotti, para a Ju, minha colega lá da PNL, para o Tito, para a Marinês também, que chegou, para o Odair, que está ali no grupo, na comunidade de executivos. Enfim, o pessoal está chegando. Então, eu vou começar o tema, pessoal, e no final, antes da gente encerrar, eu dou aí algumas ideias de... se você quiser entrar na comunidade, como é que você faz? Se quiser receber os e-mails às segundas-feiras, como é que você faz? E ao longo do tempo, a gente vai ampliando essa oferta de oportunidade, de conhecimento, de informações, para irmos nos aperfeiçoando e, com isso, nos tornando pessoas melhores e emprestando essas pessoas melhores para os papéis que a gente faz. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o tema de hoje eu chamei aqui de grandes transformações do mundo e seus impactos na vida executiva, né? No e-mail que eu mandei hoje para a base de e-mails, eu mandei também o link de um vídeo que está disponível no YouTube, no meu canal no YouTube, onde eu falo lá por 30, 40 minutos sobre algumas coisas que eu vou falar aqui também, só que aquele vídeo já está um pouquinho antigo, eu vou falar algumas coisas que eu tenho percebido ultimamente nessa nossa conversa de hoje. Você está livre para fazer perguntas, para fazer provocações, para qualquer coisa que você queira abordar. O fato é o seguinte, nós estamos vivendo um momento que acredito eu, que seja talvez um dos momentos mais conturbados, mais efervescentes da nossa história. Só para vocês terem uma ideia, vou fazer uma pergunta para ver quem é que consegue me responder. Hoje, não sei se vocês souberam, por volta de 11 horas, 11 e pouco, em algum momento ainda na parte da manhã, iníciozinho da tarde, a Bolsa Valores de São Paulo parou de funcionar. Eles acionaram o que eles chamam de circuit breaker. Momento em que a Bolsa cai mais de 10%, então o pregão é suspenso no dia de hoje. E com isso, o portfólio de empresas que são negociadas em Bolsa, perdeu uma média de 12% do seu valor de mercado. Alguém tem ideia de quanto representa isso em reais? O Daí, que está lá no grupo, vou aproveitar para dar um abraço aqui no Javier Ortiz também, que chegou, na Fabiana Verniro, que chegou também lá no Insta, no Leandro, o grande Leandro, lá de Maringá, do Ilian, também, que hoje fez uma postagem bacana. Alguém tem ideia de quantos bilhões as empresas negociadas em bolsa perderam hoje? O Renato falou que Petro perdeu 30%, é verdade. Petrobras perdeu um valor de mercado absurdo hoje, mas o total da perda
foi da ordem de 431 bilhões de reais. Acredita nisso? No único dia, as empresas negociadas em bolsa no Brasil perderam, em valor de mercado, 431 bilhões de reais. Em contrapartida, o dólar chegou no seu apogeu aí em termos de valor. Chegou a 4,73 para arredondar. E o Renato está dizendo que deve dar aí uns 700 bi a perda, né? Não chegou a tanto, Renato. Chegou a 430 bilhões. É uma perda e tanto. Isso em função de uma série de questões acontecendo no mundo, né? Algumas delas relacionadas à queda no preço do petróleo, ocasionado pela diminuição da demanda, ocasionado por um negócio chamado coronavírus. Ou seja, se você acha que você vive isolado no mundo, você tem um problema. Na verdade, você tem dois problemas. O de achar que vive isolado e o de sofrer as consequências desse isolamento. Quando a gente pensa em política, talvez a gente esteja vivendo hoje um momento em que os três poderes estão brigando entre si aqui no Brasil, né? O executivo culpando o legislativo e, portanto, também culpando lá o judiciário através do STF, e a população aí, né, se colocando à sua maneira, alguns querendo fazer manifestação dia 15, outros contra, outros a favor, outros muito pelo contrário. A tecnologia nos oferecendo uma série de opções aí de conexão, mundo digital, muita informação. A Igreja Católica proibindo aí a retirada do glúten da sua hóstia. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que fora de mim, fora de você, fora de nós, o mundo, o ambiente no qual a gente está inserido, que é impactado por questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, religiosas, culturais, de toda a ordem, a cada dia apresenta um volume de informação, um volume de novidades, um volume de estímulos sobre os quais você não tem a menor gestão. Então a pergunta é, como é que você vai viver, como é que eu vou viver, né? Que escolhas eu vou fazer, como é que eu vou me adaptar, e eu falo adaptar porque o ser humano é um animal adaptável, como é que eu vou me adaptar a esse mundo que já foi descrito desde o final dos anos 80 o autor dessa expressão, eu não vou saber precisar, porque atribui-se a uma série de pessoas essa autoria, mas o que eu posso dizer é que o exército americano usou essa expressão no final dos anos 80, ainda ali na Guerra Fria, de um mundo denominado mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Ou seja, estamos todos vivendo num momento, se você não está isolado, se você não está trancado dentro do quarto, se você não sofre de agorafobia, se você não está acampado no alto do Tibete, se você não está isolado do mundo, você está vivendo num mundo de extrema volatilidade, né, de pouca previsibilidade. Você está vivendo num mundo bastante incerto, onde a previsão do futuro já não é mais como era antigamente, onde o grau de complexidade é tremendo, né, complexidade nas relações, complexidade nas escolhas, complexidade na dinâmica social, principalmente quem está baseado em cidades de porte médio para grande, e um mundo muito ambíguo, onde os sinais não são muito claros como eram antigamente, né? Os sinais não são muito claros e isso é refletido em toda a nossa sociedade. Desde as discussões entre esquerda e direita, desde as discussões entre costumes, né, a ética dos costumes, ou a moral dos costumes, né, a ética no sentido de refletir sobre nossos comportamentos, e a moral no sentido de a efetiva ação que temos. Então, veja, na medida em que esse contexto se instala, e isso é irreversível, eu acredito que a tendência é que isso se torne cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu quero convidar você a pensar sobre como você vai se posicionar nesse ambiente, nesse processo, né? Não adianta determinar como é que a gente vai se posicionar,
como é que governos vão se posicionar, como é que países vão se posicionar. Não. O que eu quero provocar com essa live é como é que você vai se posicionar. Qual vai ser a sua decisão, qual vai ser a sua escolha, como é que você, como indivíduo que é, vai se posicionar nesse mundo denominado VUCA. Depois eu vou até te contar uma história que ressignifica esse termo VUCA para uma coisa muito mais legal do que ele aparentemente é. Então, veja, quando a gente faz uma retrospectiva breve, quando eu falo breve, é de 20 mil anos para cá, né? Quando a gente faz uma retrospectiva breve da trajetória humana na Terra, a gente percebe que nós, humanos, passamos por algumas eras, né? Uma era denominada era extrativista, onde vivíamos coletando os benefícios que a natureza nos emprestava, e então aquilo nos garantia a subsistência. Depois, por alguma razão qualquer, nós assentamos em lugares e com isso construímos comunidades, e aí passamos a viver numa era agrícola. Essa era agrícola, eu estou falando de coisa de 10 mil anos, 12 mil anos para trás. Depois vivemos numa era com os problemas do assentamento e com os problemas da sociedade se instalando. A gente vive numa necessidade de ampliar a oferta de bens e produtos para as pessoas. Entramos numa era de produção em massa, denominada era industrial. E depois, com o fim, durante o século XX, um século muito conturbado, com duas grandes guerras, com grandes revoluções sociais, com outras guerras durante o período da Guerra Fria, que foi uma terceira grande guerra, por assim dizer, a tecnologia, a revolução tecnológica, nos trazendo a era da informação, democratizando, ou melhor dizendo, oferecendo, dando acesso a todo mundo, praticamente, a um conjunto de informações que até então era muito restrito a poucas pessoas. De tal forma que hoje nós temos informação, nós temos acesso a uma série de coisas, nós temos tecnologia disponível, pelo menos uma boa parte de nós que estamos aqui nessa live. Agora, me causa uma certa espécie, uma certa estranheza, quando nós falamos de revolução agrícola, de revolução industrial, de revolução tecnológica. E em todas essas revoluções, passamos por uma revolução que não se fala sobre ela com a ênfase devida, que é a revolução humana. Ou seja, o humano que você se torna dentro de uma revolução agrícola, o humano que você se torna dentro de uma revolução industrial, o humano que você se torna dentro de uma revolução do conhecimento. E aí eu convido vocês a se colocar numa revolução humana, que é uma revolução que começa no momento que você decidir que começa e não termina nunca mais, principalmente num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo como esse que nós estamos vivendo. Então, na medida que os estímulos externos começam a chegar para você numa volúpia tremenda, como é que você vai lidar com esses estímulos e como é que você vai fazer aquilo que seres humanos com um nível de maturidade emocional mais elevado têm que fazer, que é fazer escolhas, tomar decisões. Eu sei que é um tema complexo. Eu falo isso porque eu tenho andado em muitas empresas, eu ando em muitas empresas, faço trabalho com muitas pessoas, tenho tido a chance de frequentar fóruns que eu já não frequentava há muito tempo, né? O mundo acadêmico, de uma certa maneira, eu estou de volta a ele, não como professor, mas como aluno. Alguns que me conhecem mais de perto sabem que eu faço uma pós-graduação em medicina comportamental, estou adentrando um pouco mais no conhecimento da psicologia. Em todos esses fóruns, as pessoas estão, ou a maior parte delas, eu não posso generalizar, mas a esmagadora maioria dessas pessoas está ou estão à mercê dos estímulos externos. Pessoas estão discutindo coisas que elas não aprofundaram, que sequer refletiram, que sequer pensaram a respeito. Isso no mundo corporativo, muito forte, no mundo acadêmico tanto quanto, no mundo consultivo, em todo lugar. E as pessoas estão emitindo opiniões de toda a ordem, né? Opiniões de toda a ordem. E opiniões muito mais viscerais do que opiniões sensatas e refletidas à luz de um processo de introspecção mesmo. Então, hoje, por exemplo, não sei se vocês viram aí, uma discussão
extremamente virulenta, né, a respeito de uma matéria que o Dr. Drauzio Varela fez no Fantástico, se eu não me engano, dia 1º de março, que dava conta do tratamento que é dado nos presídios para os condenados que são transexuais. E uma das pessoas entrevistadas nessa matéria, ele foi e deu um abraço nessa pessoa, e de ontem para hoje, veio à tona o motivo pelo qual essa pessoa foi presa, que ela matou uma criança, estuprou uma criança de 9 anos de idade, enterrou essa criança, escondeu o cadáver, e aí o Twitter, o Instagram, o Facebook, as rádios, a TV, não a Globo, obviamente, mas outras TVs, falam disso o tempo todo. Então, veja, eu estou colocando esses cenários todos de elementos externos para fazer a provocação de hoje, que é o seguinte: quem você vai ser diante desses sinais todos que o mundo está oferecendo? Sendo que isso não há como retroceder. Não tem a menor chance desses sinais reduzirem sua velocidade, reduzirem sua complexidade, reduzirem seu grau de incerteza ou mesmo de ambiguidade. Não tem como fazer isso. É como se nós, sabendo que vai cair a maior chuva de todos os tempos de janeiro do ano que vem, como é que a gente vai preparar a cidade para não sofrer a chuva, porque vai chover mais ano que vem que choveu esse ano, porque esse ano choveu mais que ano passado choveu mais que o outro ano, e todo ano chove mais, e todo ano a gente cai em desgraça e perde pessoas por motivos que não deveriam mais fazer parte da nossa rotina pelo nível de tecnologia e recursos que o país já tem. Mas isso é um problema macro. Eu quero trazer para um lugar micro. Eu quero trazer para o seu ecossistema, para a sua vida, como indivíduo que você é. Não vou nem convidar você a considerar teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Não vou convidar você a considerar ninguém no primeiro momento. Eu quero que você pense na possibilidade de você se posicionar como um indivíduo dentro desse mundo que se apresenta volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quando eu faço essa provocação, o que você sente? Você sente ameaça ou você sente oportunidade? Você sente um prazer oriundo dessa oportunidade de aprender com esse mundo? Ou você sente uma dor associada a uma ansiedade, a uma sensação de incapacidade de lidar com essas coisas e, portanto, condições que vão afetar o teu próprio desempenho como executivo, como executiva, como pai, como mãe, como membro da igreja da qual você faz parte, como irmão, como filho, enfim, nos diversos papéis que você tem, né? Esse era um mote que eu usava muito nas lives do ano passado, nas lives de grandeza e realização, porque para mim é muito simples, é muito claro a ideia de que você empresta o humano que você é para o cargo que você ocupa. E tem um detalhe, a gente está falando eu fiz um histórico muito breve lá da era extrativista, passando pela era agrícola industrial, era da informação, e agora eu quero convidar você a se aportar da era da consciência, onde você deverá ser a pessoa que vai fazer as suas próprias escolhas. E isso é um pequeno lapso de tempo na nossa história. Eu nem entrei no mérito. Oba, chegou uma água aqui para mim, minha assessora especial para assuntos hidráulicos, assuntos hídricos. Trouxe uma água aqui para mim. Obrigado, Lala. Dentro desse ambiente do qual a gente faz parte, dentro desse lapso de tempo que é a sua vida, nesse momento, eu não vou nem entrar ainda, não hoje, mas em algum momento vai ser importante conversarmos sobre a criança que você foi, o adolescente que você foi, o jovem adulto que você foi, ou talvez ainda seja, o adulto que você se tornou. Mas isso vai ficar para uma outra live, tá? E, claro, fico aí aguardando suas sugestões para as lives futuras. Mas nesse momento que nós vivemos esse conjunto de coisas, quais são as coisas mais importantes na sua vida? Quando você ouve uma notícia sobre a bolsa, sobre o coronavírus, sobre o glúten proibido de ser retirado das hóstias da Igreja Católica, sobre os poderes degladiando entre eles, disputando verba orçamentária, disputando emenda, sobre diversidade, sobre minorias,
Beleza, um furacão de informações te engolindo. Como é que você se posiciona diante disso? Você procura sentar diante dessa situação, observar o cenário, refletir sobre isso e tomar suas decisões acerca dos resultados que você quer atingir? Ou você procura se distrair lendo um jornal, ou a parte do esporte do jornal, ou assistindo uma novela, ou assistindo um Big Brother, ou indo ao cinema, ou você pega a franja do seu travesseiro e enfia na sua cabeça para se esconder dela, do mundo? Qual que é a sua reação diante desse conjunto de estímulos que a vida te oferece e dentro das duas opções que você tem? Ou você busca compreender, ou você busca se adaptar e se inserir nesse jogo, ou você foge desse conjunto de estímulos e nós, humanos, temos uma habilidade tremenda para escolher uma série de estratégias para fugir daquilo que nos causa uma certa dor. Quero te fazer essa provocação antes que a gente comece a avançar nesse tema, porque todos os dias, em todas as mesas de reuniões, em todos os boards que eu frequento, em todas as workshops e conferências das quais eu faço parte, há um conjunto de pessoas presentes de extrema inteligência, pessoas muito inteligentes, pessoas que frequentam as melhores escolas de negócios do mundo, pessoas que têm acesso ao melhor que a informação pode oferecer, pessoas que têm acesso aos melhores dispositivos tecnológicos, porém, pessoas que não conseguem acessar aquilo que mais chama dentro delas como voz interior, como significado de vida, como busca de uma paz interna, de um equilíbrio interior, que, não tenha dúvida, vai impactar o seu processo de tomada de decisões, né? Pessoas que eventualmente estão vivendo uma vida hoje com vazio interior, com buraco no peito, com um preenchimento da vida apenas com elementos externos, são pessoas que tendem a, no momento de tensão e dor, fugir dessa dor. Fugir dessa condição que, do meu ponto de vista, e eu aceito toda e qualquer crítica, é uma condição na qual ela se colocou. Eu tenho discutido isso muito em alguns fóruns, onde pessoas defendem para mim a ideia de que a sociedade tem que entregar para os seres humanos aquilo que ela prometeu. A sociedade capitalista prometeu uma vida melhor, a sociedade socialista prometeu uma equalização dos recursos, e eu acho isso, sinceramente, uma ilusão. Eu acredito que a sociedade é como é, e ela vai se desenvolvendo como vai se desenvolvendo. Podemos, cada um de nós, ter maior ou menor participação dentro desse contexto social, mas no teu espectro de atuação, na tua área de influência, você tem limitações para tomar suas próprias decisões. Embora você seja ilimitado para fazer suas escolhas. Parece contraditório, mas não é. Você faz escolhas acerca do que te acontece, acerca do que acontece com você, mas você não tem poder sobre o que acontece com você. Mas você tem algum poder para decidir o que vai fazer com aquilo que acontece com você. Então, eu não tenho o poder de interromper a queda da Bolsa quando chega em 5%, porque o sistema define que a Bolsa encerra as atividades quando chega em 10%. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho nem como impedir que chegue a 10%. Mas quando eu recebo a notícia que a Bolsa caiu 12% e há uma perda de volume de negócios na Bolsa, que o valor das empresas em Bolsa cai em 431 bilhões, eu não tenho como impedir isso, mas eu tenho como tomar decisões a partir dessas informações. Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal? Se você acha que sim ou acha que não, dá um sinal aí no Instagram, dá um sinal aí no Facebook, e começa a colocar uma pimenta nesse molho, porque vai ser importante. Se você fizer algumas provocações, vai ser legal, porque a gente vai ampliar aí um pouco o debate e colocar em xeque um pouco das suas questões também. Eu acho que é importante que você aproveite esse momento. Eu sei que a primeira live é de muito tempo, né? Mas que, com o tempo, as pessoas vão se soltando um pouco mais.
E eu sei, claro, que tem uma questão estrutural, tem uma questão do país. Eu ainda ouço pessoas dizendo: o país, o Brasil, teve um processo de colonização muito delicado de 500 anos atrás, de 519, 520 anos atrás. E eu não me conformo com a ideia de que isso ainda é o justificativa para explicar como funcionamos hoje. Nós já passamos por vários governos, já passamos por várias eras, já passamos por várias situações. No meu ponto de vista, o Brasil é um país extremamente rico, né? Ao mesmo tempo que extremamente injusto, mas extremamente rico, e que cabe a cada um de nós, acredito eu, começarmos a tomarmos decisões e assumirmos a responsabilidade daquilo que está ao nosso alcance. Eu tenho um colega, um amigo muito querido, o Dulakov. Rapaz, esqueci o primeiro nome dele. Bom, depois eu vou lembrar. Nossa, me sumiu o nome dele aqui. Marcelo Arias, um grande amigo meu, colega amigo de várias paragens aí, onde ele coloca uma questão bastante relevante, né? Ainda que num tom crítico, num tom irônico, mas tirando a crítica e a ironia, eu acho que é relevante, né? E acho que vale para estender um pouco esse conceito para outras pessoas. Ele diz o seguinte: aos jovens que querem mudar o mundo, que tal começar arrumando o seu quarto? Que tal começar lavando a louça de casa, ajudando sua avó a varrer a casa, ajudando seu pai e sua mãe a dobrar a roupa de cama? E aos executivos também, né, que querem transformar um orçamento em bilhões, que querem transformar a empresa num unicórnio, coisa do tipo, que tal começar a cuidar de si próprio, da sua equipe ali do lado, do alcance da sua mão e ao alcance da extensão do seu processo de tomada de decisão? Esse é o grande ponto que eu queria provocar com essa live de hoje, pessoal. Acredito eu que nunca tenhamos vivido momentos de maior transformação no planeta como agora. Acredito eu que essas transformações tenderão a ser cada vez maiores, mais velozes, mais rápidas, mais fluidas. Acredito eu que conviveremos com gerações que serão ensinadas por nós ou não ensinadas por nós, que vão vir com outras demandas. E a pergunta é: quem você vai ser nesse cenário do qual você faz parte? Tem uma participação aqui do Gustavo, que ele fala o seguinte: observo o todo, mas foco no impacto que isso possa ter na minha vida e nas decisões que tomarei, mas também tento fazer o que é justo ao meu entendimento, ainda que seja um tanto diferente do rumo dito externo. Eu entendo. E essa busca pelo justo, né, essa busca pela justiça que você menciona aqui, Gustavo, é um desafio para aqueles que não estão parando para refletir, parando para fazer reflexões, pensamentos, para aqueles que não estão pensando sobre o que acontece em suas vidas. Esse é um grande desafio para as pessoas. As pessoas estão executando coisas, as pessoas estão fazendo atividades, elas estão operando as suas vidas e estão com alguma dificuldade de parar para pensar sobre suas vidas. Eu posso dar vários exemplos para vocês do que eu encontro nas empresas por onde eu ando. Pessoas que têm uma clareza muito grande do que elas têm que fazer, mas não têm clareza grande de onde elas querem chegar, o que elas querem atingir como resultado. E isso exige esse pensamento reflexivo para entender aquilo que o Gustavo chamou de justo, fazer o que é justo, dentro da expressão que ele colocou, ao entendimento dele. Embora o conceito de justiça não pode ser um conceito de justiça que atenda só a mim, mas um conceito de justiça que atenda a todas as pessoas que estejam ao meu redor, o que torna a vida um pouco mais complexa, o que torna a vida um pouco mais ambígua, um pouco mais volátil, um pouco mais incerta. E é por isso que eu insisto na necessidade da liderança, do líder, do executivo, no papel que for, investir tempo, energia e talvez até algum dinheiro na questão relacionada ao seu autoconhecimento. Quando você recebe uma notícia que a bolsa caiu 12%, isso para você soa como ameaça ou como oportunidade? E é você quem vai dar esse significado. Ninguém vai dar significado para as notícias que você recebe, a não ser você mesmo.
A não ser que você não tenha dado nenhum significado e comece a ser influenciado pela conversa que vai ter com as pessoas que te cercam. Por isso que é muito importante que você também preste atenção com que pessoas você tem andado, com que pessoas você tem conversado, e que tipo de conversas as conversas têm, e que tipo de conversas você tem frequentado, e qual tem sido o seu papel nessas conversas também. Então, eu acredito piamente, e volto a reiterar, que a habilidade do ser humano maduro, emocionalmente maduro, é fazer escolhas, é tomar decisões. E quando eu falo fazer escolha, tomar decisões, é em toda a ordem. É saber o que eu quero para a minha vida e saber o que eu não quero para a minha vida. Eu apostaria algum dinheiro que das pessoas que estão conosco aqui reunidas nessa live, a maioria sabe o que não quer para suas vidas. E poucas talvez sabem o que exatamente querem para suas vidas. Quando eu sei o que eu não quero, o meu movimento natural é de fuga. Agora, quando eu sei o que eu quero, o meu movimento natural é de busca. E aquilo que eu deixo para trás nada mais é do que um processo de renúncia natural, porque eu tenho que deixar para trás aquilo que eu não tenho mais como manter, porque eu estou em busca de algo diferente para o meu futuro. E isso tem a ver com o seu sistema de crenças. E é aí que eu quero começar a desenvolver um raciocínio para que a gente possa voltar nesse raciocínio numa live futura, né? Todos esses estímulos que eu mencionei, a bolsa, o coronavírus, o glúten na hóstia, o trans que matou a criança, o médico que fez uma matéria no Fantástico, a minoria que se sente acachapada, a diversidade que não se sente representar, enfim, todas essas coisas que estão no nosso radar diariamente são estímulos externos que cabe a você decidir o que você vai fazer com ele. E você estará à mercê do seu sistema de crenças e do seu padrão emocional, ou seja, modelo mental e padrão emocional, para tomar suas decisões. E aí as suas decisões devem, claro, fazer sentido para você, mas também fazer sentido para as pessoas que estão ao seu redor. A não ser que seja algo que seja muito diferente e que você não tenha condição de negociar. Aí você vai ter que tomar uma decisão um pouco mais brusca, um pouco mais pragmática, talvez um pouco mais virulenta, por assim dizer. Então, veja, o que eu quero convidar você a fazer, e eu gostaria muito que entre a live de hoje e a live da semana que vem, você fizesse um processo de reflexão ativa. O que é um processo de reflexão ativa? Um processo que você pense sobre essas coisas, mas esse pensar repercuta numa mudança de comportamento em você. Que esse pensar faça com que você reflita sobre os seus conceitos, reflita sobre aquilo que você acredita que é a verdade, sobre aquilo que você acredita que é o justo, sobre aquilo que você acredita que é o correto, e que isso envolva ou impacte de tal forma as suas emoções, a forma como você sente essas coisas, para que isso redunde num outro comportamento. Ou que redunde no comportamento que você tem, só que talvez agora um comportamento mais consciente, um comportamento do qual você tenha domínio sobre ele. Porque tudo que a gente está falando aqui, pessoal, e eu procurei criar um contexto para isso, né, chamando a atenção desse mundo externo, tudo que a gente está falando é na sua capacidade, na minha capacidade de me auto-observar enquanto o mundo acontece, me auto-corrigir e me auto-transformar. Ao ponto de eu começar a ter um certo autodomínio. Autodomínio que tem a ver com a minha capacidade de fazer escolhas. Hoje eu estava numa aula sobre ética na faculdade e a professora falando sobre liberdade, né? Que nós não somos livres, em hipótese alguma, porque não podemos ser livres, porque se fizermos tudo que nos dá na cabeça, nós vamos prejudicar outras pessoas. Aí eu pedi a palavra para a professora e falei, professora, quando a senhora diz que não podemos ser livres, porque se fizermos tudo que dá na cabeça, tudo que dá na telha, eu prejudico outras pessoas, o meu receio é de achar, ou de pessoas acharem que liberdade está ligado a fazer o que eu quiser. Quando, na verdade, para mim, liberdade está ligado a eu fazer aquilo que eu escolhi fazer. Às vezes a minha mente quer que eu coma brigadeiro, mas a minha consciência diz, não, porque isso vai atrapalhar o seu treino. Isso é liberdade para mim. Aí a professora deu uma pirada. Ela falou, mas eu não concordo. Eu falei, tudo bem, eu não quero que a senhora concorde, eu quero que a senhora entenda.
A senhora não tem que concordar comigo, nem eu com a senhora. Mas eu preciso que a senhora entenda um outro ponto de vista, porque eu não acredito que liberdade seja fazer o que me dá na cabeça. Porque se eu fizer o que me dá na cabeça, eu sou fruto da minha mente. E eu pergunto a você, vocês conhecem pessoas cuja mente escraviza essa pessoa? Pessoas com pensamentos automáticos que ela não consegue dominar? Pessoas com pensamentos repetitivos que ela não consegue regular e ela fica à mercê desses pensamentos? E como é que uma pessoa assim pode ser livre se ela não consegue nem escolher o que vai pensar? E claro, escolher o que vai pensar é um processo de treinamento. É um processo de treinamento isso. Ninguém nasce sabendo pensar de uma hora para outra. Pelo contrário, a gente aprende a não pensar e depois, quando decide aprender a pensar, vai ter que estudar um pouco de filosofia, um pouco de mitologia, um pouco de psicologia, um pouco de antropologia, um pouco de sociologia, para aprender como é que os pensadores aprenderam a pensar. E beber um pouco dessa água também. Faz sentido isso, pessoal? Me manda um sinal se isso faz sentido. Portanto, eu acredito que sim, eu posso ser livre, você pode ser livre, desde que você entenda que liberdade está associada a um conceito de responsabilidade. Eu faço escolhas e pago o preço pelas escolhas que fiz. Agora, se eu fizer tudo que me dá na cabeça, eu sou fruto da minha mente, eu sou escravo da minha mente, que para mim, e você tem todo o direito de criticar, é a pior das prisões. Quando você não consegue se libertar da sua própria mente, quando você está preso a uma pessoa sem saber porquê, quando você está preso a um trabalho sem saber porquê. Talvez você conheça pessoas que dizem assim, eu vou para o trabalho porque eu tenho que ir. Não é verdade. Essa pessoa vai ao trabalho porque ela escolheu ir. Porque o preço de não ir é muito mais caro do que o preço que ela paga para ir. Então, ela se engana dizendo que faz algo forçado. E, num certo sentido, no meu ponto de vista, e vale a discussão, você não faz nada forçado. Você faz aquilo cujo preço é mais barato para você, cujo valor é mais caro para você. Se você... Opa, deixa eu só arrumar o... Estou batendo na mesa aqui, o celular caiu. Se você... Vou parar de bater na mesa. Se você não fez mudanças na sua vida ainda, que você gostaria de ter feito, é porque a dor que você sente por viver como vive não é suficientemente grande para te encorajar a fazer a mudança que você quer. Então você acomoda essa dor. Você lida com essa dor e vive com essa dor e vai empurrando com a barriga. Até que vai chegar uma hora que essa dor aumenta. E aí você vai querer fazer alguma coisa e talvez faça um paliativo. Aí a dor arrefece e você vai guardando, tipo uma fatura de cartão de crédito. Você vai guardando na gaveta e vai passando o vencimento, vai guardando na gaveta, mas ela vai aumentando de tempos em tempos. Até que vai chegar um puta de uma fatura e possivelmente um oficial de justiça acompanhando a fatura, te cobrando o pagamento dessa fatura. Pessoal, acredita em mim, eu vejo isso acontecer todo o santo dia. Eu sei que tem filósofos que pensam diferente, tem pessoas nessa live que devem pensar diferente, e não tem nada de errado em pensar diferente, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais pensarmos diferentes, pudermos discutir essas diferenças, a gente pode aprender a viver num mundo onde as pessoas não conseguem nem discutir essas diferenças mais, elas saem para a rua para brigar uns com os outros, ou seja, estamos divididos e, portanto, quando se divide, para governar fica muito mais fácil. Ou para ingovernar fica muito mais fácil. Eu quero te convidar a essa reflexão. A reflexão é essa. As transformações do mundo que estão acontecendo, tornando esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, é dado do problema. Você não tem gestão, eu não tenho gestão, ninguém tem gestão. O que é que você vai fazer com isso? Quem você vai ser nos momentos que você estiver sendo com as informações que você está recebendo? Como é que você vai pensar sobre isso? Como é que você vai sentir sobre isso? Como é que você vai conectar seu modelo mental com o seu padrão emocional? Como é que você vai regular esse conjunto de coisas na sua tabela de valores? Isso é muito importante, é tema para o futuro, para a gente conversar. E isso tudo vai forjar o líder que você é. Isso tudo vai forjar o líder que você é na empresa da qual você faz parte, o líder que você é na sua casa. E quando eu falo líder, não estou falando de cargo, não estou falando de diretor, não estou falando de presidente, não estou falando de pai ou mãe, não estou falando de marido ou esposa, eu estou falando do líder que você é. O cargo é algo que é inerente à posição que você ocupe na vida, no planeta, no jogo, no tabuleiro do qual você faz parte. Mas liderança é uma competência humana. Né? Liderança é o que nos torna humanos de uma certa maneira. Então você é líder porque você faz escolhas para a sua vida. Querendo ou não,
ou você escolhe por decisão, ou você escolhe por omissão. Mas, de alguma maneira, você está fazendo suas escolhas. Então, quero deixar para você essa reflexão e quero dar início, né, ao fim dessa nossa live, convidando você a enxergar a VUCA de uma outra maneira. Imagine VUCA, ao invés do V de VUCA ser volátil, imagina um mundo ou uma vida onde você possa construir a sua visão dessa vida. Quem que você quer ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Ah, Luiz, é muito tempo. Né? Vou abrir para vocês aqui. Eu estou fazendo uma faculdade de psicologia. Né? Poucas pessoas sabem disso, obviamente aqui o pessoal vai saber, porque é importante eu dividir isso com vocês, porque muito do que eu vou conversar vai ser também fruto do que eu tenho conversado lá nas aulas. É um curso de 5 anos. E aí a molecada, tenho colegas de 17 anos de idade, o mais velho, obviamente, nesse momento sou eu, e talvez a pessoa mais velha, depois de mim, tenha lá seus 30 e poucos anos de idade lá. E a galera está assim, apavorada, porque são 5 anos. Eu falei, galera, para. São 2 Olimpíadas e uma Copa do Mundo, e acabou a faculdade. Na hora que passarem 2 Olimpíadas e uma Copa do Mundo, você está formado. Então, uma outra forma de ver o mundo é uma questão relacionada à visão que eu quero para a minha vida. Eu quero, aos 60 anos de idade, ser um psicólogo e trabalhar com psicologia até os 90 anos de idade. Aí eu falei isso para a turma, a galera falou, nossa, Luiz, mas como é que você tem essa clareza? Eu falei, simples. Eu sou uma pessoa que faço escolhas para a minha vida. Ah, mas eu não sei fazer isso. Pô, então vamos aprender. Porque vai ser importante. Porque, além de tudo, daqui a 5, 6 anos, a gente vai estar atendendo pessoas que vão querer aprender a fazer escolhas, e se você não souber fazer, você não vai poder ensinar. Então é isso. Troca o volátil por visão. Troca o U de uncertainty em inglês, que no português fica incerto, por understanding. Ou seja, entendimento. Procura entender o mundo como ele se apresenta para você. Procure entender. E isso exige um processo de reflexão. Procure entender. Em vez de você tacar uma pedra no Drauzio Varela porque ele abraçou um travesti que matou o menino, procure entender o jogo. Esse processo de entendimento é fundamental para que você depois imponha a sua sentença de culpado ou inocente. O que seria vil de toda forma, porque eu acredito que nem eu nem você tenhamos capacidade de julgar ninguém, pelo tudo que já fizemos em nossas vidas. Mas você pode ter uma compreensão maior das situações. Está vendo o coronavírus, a Itália instalou estado de quarentena. A Itália inteira está em quarentena. Antes de começar a berrar, procure entender. Procure entender, lê um pouco sobre isso, procura no Google, sei lá, faz alguma coisa para entender o pensamento. Não deixa a informação chegar e ir direto para o seu sistema límbico. Faz ela chegar, deixa ela entrar no teu tálamo, vem para o neocórtex, pensa sobre esse negócio, depois você sente o pavor ou você sente a suavidade com que você vai lidar com isso. Isso é uma questão vital para a liderança. O C de complexidade, pensa em capacidade. Troca esse C de complexidade. Ah, um mundo complexo, tá bom. Qual é a minha capacidade de lidar com esse mundo complexo? Eu, como humano que sou, eu posso aprender um monte de coisas. Eu posso aprender a fazer prioridades. Eu posso aprender o que é importante e prioritário na minha vida. Eu posso dar valor ao que de fato importa na minha vida. Portanto, eu posso desenvolver uma capacidade para ter uma visão de futuro, ter o entendimento desse futuro que eu quero para a minha vida e de desenvolver capacidades para entrar em ação. E o A, em vez de ser um processo de ambiguidade, um mundo ambíguo, entra no processo de agilidade. Pessoal, isso é de extrema importância. À medida que o mundo se transforma a uma velocidade brutal, se a sua velocidade de aprender com esse mundo for menor, você vai ficando para trás. O mundo vai mudando e você vai ficando para trás. Portanto, mais importante do que memorizar informações é você processar essas informações. Mais importante do que você ter um QI elevado, que é sinal de que você armazena muita informação, é você ter processadores velozes que fazem você entender a informação e tomar uma decisão. É isso aí, Renato. Visão, understanding ou entendimento, capacidade e agilidade. Esse, para mim, é o meu mundo VUCA. Eu não estou nem aí para a volatilidade do mundo, para a incerteza do mundo, para a complexidade do mundo ou para a ambiguidade do mundo. É claro que eu, quando eu falo não estou nem aí,
no sentido de fazer com que isso decida quem eu vou ser. Eu entendo o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas dentro desse mundo assim eu decido a minha visão, o que eu quero para a minha vida, eu decido como que eu vou entender sobre essas coisas, como é que eu vou estudar isso e aprender sobre isso. Por isso, ser um aprendiz continuado é fundamental. Como é que eu vou desenvolver capacidades para lidar com esse mundo e como é que eu vou, então, ter agilidade para entrar em ação e me tornar a pessoa que eu quero me tornar para poder viver e me adaptar a esse mundo. A teoria da evolucionista do... Como é que é o nome dele? Do Darwin, ela é brilhante e ela continua valendo. Só que agora não é mais uma evolução de séculos em séculos, é uma evolução diária. Se você não dormir hoje um pouco melhor do que como você acordou de manhã, talvez você vai ficando um pouco para trás. Eu também não quero criar nenhum alarme, ou alarmismo, ou alarde desnecessário, para poder... Isso aí, Fer, Charles Darwin, isso aí. Para poder criar pânico. Pelo contrário, eu quero te dizer o seguinte, cara, você, eu, nós somos capazes de aprender mais do que temos aprendido, de estabelecer uma visão de futuro, de entender o mundo como ele se apresenta, de desenvolver capacidades e de nos tornarmos mais ágeis para viver num mundo em transformação. Pessoal, essa era a tônica da live de hoje. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para te dar um tempo para fazer perguntas, se você quiser fazer perguntas. Quero te dizer também o seguinte, olha, a gente tem uma comunidade no Facebook. Se você entrar no meu Face, LC Binato DHO, você vai ver lá, acesse aqui a comunidade The Thinker Model Project, entra nessa comunidade se você quiser fazer parte, obviamente. Nessa comunidade a gente vai, obviamente, fazer o upload dessa live de hoje, essa live vai ficar lá. Outros temas que a gente vai discutindo ao longo do tempo, eu vou pendurar isso lá. Se você quiser receber os e-mails semanais, que toda segunda-feira eu mando, você pode me mandar o seu e-mail pelo próprio Facebook, pelo Instagram, e eu cadastro o seu e-mail na nossa base para você receber os e-mails toda segunda-feira. Hoje foi o e-mail número 13 que eu mandei para o pessoal. Enfim, se você quiser fazer parte desse movimento que eu estou chamando de The Thinker Model Project, que é, na verdade, uma comunidade de executivos que vai estar juntos, vamos estar juntos, para nos prepararmos para vencermos desse mundo como ele se apresenta, vai ser um grande prazer. A partir daí vão surgir treinamentos, vão surgir livros, vão surgir e-books, vão surgir uma série de coisas, e eu espero, em novembro, fazer com esse grupo todo um encontro presencial em São Paulo, uma imersão aí de 2 dias, para a gente entrar nesse lugar, sair desse lugar aí em novembro, mais e melhores preparados para 2021, ok? Então, fica o convite para você participar dessa comunidade. Semana que vem, dia 16/3, às 20 horas, vamos ter a live número 2. O tema ainda não está definido. Se você tiver um tema que você queira sugerir, fica à vontade. Então, Fabiana, Juliana, se vocês quiserem fazer parte disso, me manda depois no privado, no feed, o e-mail de vocês, que eu cadastro vocês tanto no site e você entra na página do Face para poder entrar no grupo, tá bom? Enfim, a ideia é essa, pessoal. De agora até dezembro, a gente tem uma rotina de contatos, de encontros, alguns aqui pelo Face, pelo Instagram. É seguro que a gente faça alguns encontros aí mais fechados, tipo um webinário, para que as pessoas também possam aparecer, participar, fazer perguntas, enfim. A ideia é voltar com a prática que eu fiz em 2017, 18 e 19, agora em 2020, para que a gente possa, treinando a nossa capacidade de criarmos uma visão, de entender melhor o mundo, de desenvolvermos melhores capacidades e entrarmos em ação com mais agilidade para sermos cada vez mais felizes e promovermos a felicidade de pessoas que também queiram não só buscar os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres. Essa é uma moeda de 2 lados. Direitos e deveres, obrigações e tarefas que temos que cumprir para atingir os objetivos que temos em nossas vidas e ajudar pessoas com as quais a gente convive para serem felizes também. Tá bom? Bom, obrigado a todo mundo aí. Juliana falou que está afim, a Maria Cilei já está presente lá, a Fabiana também já está no grupo e está querendo vir em novembro. Legal, Renato, obrigado também. A live foi bem legal, também gostei.
Ó, Renato deu uma bela sugestão de ansiedade. Fernanda também, que está aqui do meu lado assistindo, também curtiu a live. Obrigado, Fê. Valeu. A Aline também acabou de entrar, Aline. Estamos de partida, mas a live fica registrada aí no Face, no Instagram. E eu vou encerrando, então, deixando essa mensagem para vocês de decida quem você quer ser no momento que você estiver sendo. E todas as coisas vão mudar. Assuma 100% da responsabilidade que acontece na sua vida. E eu aposto dinheiro com você, como todas as coisas vão mudar daqui para frente, ok? E claro, você sabe, se precisar de alguma coisa, você me encontra no Face, me encontra no Instagram, me encontra no WhatsApp também. De qualquer maneira, você pode me encontrar. Se quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição. Tá legal? Pessoal, muito obrigado, então. Dia 16/3, 20 horas, live número 2. O tema não está definido, mas o Renato já deu a ideia da ansiedade. Vou pensar nisso, Renato, e muito possivelmente vai ser esse tema, tá legal? E eu desejo a vocês uma ótima semana, uma boa jornada e vamos com tudo, ok? Valeu, pessoal. Até mais, hein? Obrigado. Tchau.